Você já percebeu que, em algum momento da vida, alguma coisa muda na forma como você enxerga as pessoas? Situações que antes pareciam normais começam a parecer estranhas. Comentários que antes passavam despercebidos começam a ter outro peso. Pequenos gestos começam a revelar intenções. É como se, de repente, você começasse a perceber coisas que sempre estiveram ali, mas que antes não chamavam sua atenção. No começo, essa mudança pode parecer libertadora, porque você começa a entender melhor o que acontece ao seu redor. Começa a perceber dinâmicas nas relações. Começa a identificar padrões. A forma como algumas pessoas evitam responsabilidade, a forma como outras mudam de comportamento dependendo de quem está por perto, ou até a forma como certos vínculos dependem do seu silêncio para funcionar. Perceber essas coisas traz clareza, mas também pode trazer um tipo de desconforto silencioso. Porque quando a percepção aumenta, algumas ilusões começam a desaparecer. Você percebe conversas que não são tão sinceras quanto parecem. Percebe aproximações que têm mais interesse do que cuidado. Percebe tensões emocionais que antes passavam despercebidas. E com isso, algo curioso acontece. Algumas relações começam a parecer diferentes. Não necessariamente porque as pessoas mudaram, mas porque você começou a enxergar com mais atenção. Muitas pessoas passam por esse processo em algum momento da vida adulta. É quando a consciência emocional começa a se expandir. Você começa a perceber o que sente, o que o outro sente e o que está acontecendo entre os dois. Só que perceber mais nem sempre torna as coisas mais simples. Às vezes, torna mais complexo. Porque agora você vê detalhes que antes não via. E isso pode gerar uma sensação estranha. Como se você estivesse percebendo demais em um mundo que prefere não olhar tão fundo. Algumas pessoas até tentam voltar atrás, ignorar certas percepções, fingir que não viram o que viram. Mas consciência emocional raramente funciona assim. Depois que você percebe algo com clareza, é difícil voltar a não perceber. Isso não significa que você se tornou mais crítico ou mais desconfiado. Muitas vezes significa apenas que você está mais consciente. Consciência emocional não é sobre julgar mais, é sobre perceber melhor. Perceber o impacto das palavras, perceber a diferença entre presença e conveniência, perceber quando algo está alinhado e quando algo está apenas sendo tolerado. Esse tipo de percepção muda a forma como você se relaciona, porque aos poucos você começa a fazer escolhas diferentes. Escolhe conversas mais honestas, escolhe ambientes mais coerentes, escolhe vínculos que não exigem que você ignore o que percebe. E é aí que aparece um sentimento que poucas pessoas comentam. A sensação de que perceber mais às vezes também traz um pouco de solidão. Não porque você esteja isolado, mas porque nem todo mundo está olhando para as mesmas coisas. Enquanto algumas pessoas preferem manter certas dinâmicas como sempre foram, você já começou a perceber o que acontece por baixo da superfície. E isso muda a forma como você se posiciona. Mas existe algo importante nesse processo. Perceber mais não é um problema. Na verdade, é um sinal de amadurecimento emocional. Porque maturidade não é apenas aprender a lidar com sentimentos, é também aprender a enxergar as relações com mais lucidez. Com o tempo, essa percepção deixa de parecer um peso. Ela começa a funcionar como uma espécie de orientação interna. Ela mostra onde existe verdade, onde existe tensão e onde talvez seja necessário ajustar limites. Perceber mais não significa viver desconfiado, significa viver consciente. E consciência emocional não serve para complicar a vida, serve para evitar
que você continue vivendo em lugares que já não fazem sentido para você. Se esse tipo de reflexão faz sentido para a fase que você está vivendo, se inscrever no canal é uma forma de continuar explorando essas mudanças internas com mais clareza. Aqui, a gente não tenta ensinar você a perceber menos, a gente ajuda você a entender melhor o que começa a aparecer quando sua consciência emocional cresce. Porque às vezes, o que parece excesso de percepção é apenas o começo de uma nova forma de enxergar as relações.